Bom dia. É um prazer iniciar nosso primeiro simpósio sobre maternidade e ciência. Muito bem-vindos. Vou contar rapidinho, só para vocês, como é que se deu a ideia da gente fazer esse evento. Então, ano passado, a nossa FAP, aqui, a FAPERGS, lançou o edital de apoio a eventos. E a gente achou que era uma boa ideia a gente concorrer para conseguir mostrar um pouco dos dados que a gente vinha tendo com o nosso projeto, que eu vou falar depois. E aí, então, algo que a gente achava extremamente importante para o evento era contar com as agências de fomento, né, para que estivessem presentes para a gente poder discutir, principalmente a questão de políticas de apoio. Aí, então, a gente entrou em contato com todas as agências, CAPES, CNPq, a FAPERGS, e entramos em contato com o Instituto Serra Pilheira, que foi a razão do evento estar acontecendo. Então, a gente precisa agradecê-los profundamente por isso, que eles acreditaram no nosso projeto e acharam que realmente era uma causa que valia a pena a gente investir. Então, a gente tem que agradecer a eles, agradecer a nossos outros patrocinadores e apoiadores. Vocês vão ter 2 dias bastante intensos. A gente tem uma série de palestras, de discussões e mesas redondas. Então, um ambiente extremamente tranquilo. Participem ativamente. A principal ideia do simpósio é a gente conseguir discutir esse assunto. Alguns avisos só de ordem prática. Para quem está com as crianças na recreação, a gente precisa liberar o pessoal ao meio-dia. Então, talvez as palestras se estendam um pouquinho, mas eu vou pedir para quem tiver com as crianças lá subir e buscar um pouquinho antes do meio-dia. De resto, aproveitem. A gente combinou com nossos monitores, se acontecer alguma coisa, a criança quiser a mãe e tal, eles vão ligar para o telefone que vocês deixaram. Então, fiquem tranquilos. Qualquer coisa, vocês vão ser avisados. Eu vou chamar o Hugo, que é o presidente do Instituto Serra Pilheira, para falar umas palavras para a gente. E depois a gente inicia com a primeira palestra. Obrigada, gente. Bom dia. É um grande prazer de estar aqui hoje nesse evento. Eu sou o diretor do Instituto Serra Pilheira e, como vocês podem imaginar, meu dia a dia é tomar decisões, e muitas dessas decisões são decisões difíceis. Quando a Fernanda ligou para a gente, alguns meses atrás, isso foi um dia bom, porque foi uma decisão fácil. Porque, para nós, apoiar esse evento é uma coisa óbvia, uma coisa absolutamente importante. E a gente acreditamos muito que a ciência e os cientistas devem ser exemplar, e muitas vezes eles não são. Esse evento, eu acho que ele tem como objetivo de colocar na mesa uma coisa tão óbvia que a gente nem deveria precisar ter eventos desse tipo. Como uma agência de fomento à ciência vai tomar decisões, depende muito dos dados. A gente precisa de dados. Eu espero muito que o evento, eu tenho certeza que o evento vai levar dados importantes que vai ajudar a gente a desenhar políticas justas para tomar em consideração uma diferença, que é uma diferença tão óbvia. Então, não quero atrapalhar muito aqui, eu quero ver os dados. Eu tenho certeza que o primeiro encontro sobre maternidade será um grande sucesso, tão grande que, quando a Fernanda, o ano que vem, entrar em contato com outras agências de fomento, públicas ou privadas, as respostas dele, o pedido dele será tão fácil como a minha esse ano. Eu realmente acredito que nem precisa pensar, precisa apoiar essa causa. Não deveria ser uma causa, deveria ser uma coisa absolutamente natural. A gente está completamente convencido disso, mas precisa de dados. Nós precisamos saber o impacto da maternidade, entender melhor como que isso afeta as carreiras dos cientistas, para desenhar medidas concretas, institucionais, que vão ajudar cientistas, mulheres e mães, a tocar a carreira sem problema, mesmo tendo filho, porque nós queremos filhos. Obrigado.
Obrigada, Hugo. Bom, então, vamos dar início ao nosso simpósio. Aí eu vou apresentar para vocês o que é o nosso projeto. Aí eu vou contar um pouco da história de como ele surgiu, o que a gente fez nesse 1 ano e pouco de vida do Parenting Science. E aí, então, a gente pode conversar a respeito desse assunto. Okay? Então, eu vou mostrar para vocês alguns dados desse estudo que a gente tem conduzido no último ano a respeito do impacto da maternidade na carreira científica das mulheres brasileiras. Então, só contar um pouquinho da história do projeto. Então, ele começou a partir da minha experiência pessoal. Então, aos 30 anos, eu fui contratada no Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia da URGS, onde eu sou professora até hoje. E, na época, foi o período que eu comecei a questionar quando é que eu ia ter filhos. Isso era algo que fazia parte dos meus sonhos. Então, a gente começou a discutir isso enquanto família. E aí, depois, em 2013, nasceu meu primeiro filho, em 2015, meu segundo filho, e o terceiro chega no final do ano. Bom, por que isso é relevante? Esses números, essas idades, vão aparecer com frequência ao longo dos nossos dados. Então, me tornei mãe. A gente tem uma expectativa muito alta a respeito de como vai ser a nossa licença maternidade, como vai ser a maternidade. E para aquelas que são mães, que eu imagino seja a grande maioria aqui, existe uma diferença muito grande dessa expectativa para a realidade. A gente está passando por uma fase de adaptação a essa nova vida. Não existe livro no mundo que consiga nos ensinar como é que isso vai ser na prática. Então, durante o período de licença, o que eu vi foi uma questão de dedicação exclusiva. Principalmente pela questão da amamentação, a gente precisa conversar sobre isso. Então, a Organização Mundial da Saúde recomenda 6 meses de livre demanda. E isso, de fato, é o que nos faz essa parte de dedicação exclusiva no início. A gente ficou extremamente felizes quando a gente fez o questionário de ver que a grande maioria das pesquisadoras, sim, encararam a livre demanda por 6 meses, de forma exclusiva. Então, esse período da licença, esses 6 meses que seguem ao nascimento do nosso primeiro filho, é um período que a gente não tem como pensar, e a gente não deveria estar preocupada em pensar na carreira, e na nossa vida profissional. São 6 meses ou 4, dependendo das instituições que a gente está falando. A gente tem essa distinção entre as instituições públicas e privadas. Então, a gente pensa, ok, 6 meses, eu consigo me recuperar depois, afinal de contas, é um período muito curto. Muito provavelmente, pessoas passaram por uma interrupção na carreira por qualquer outro motivo. A volta à vida profissional depois da licença maternidade é outro ponto de bastante conflito. A gente tem uma série de escolhas e prioridades que a gente precisa fazer. No meu caso, em particular, a gente decidiu, enquanto família, que os guris ficariam com a gente no primeiro ano de vida. Isso implicou em eu e meu marido dividirmos integralmente o cuidado deles. Quando eu tinha que dar aula, ele ficava em casa. Quando ele precisava ir para a URGS, eu ficava em casa. Esse foi o primeiro impacto na carreira profissional. Durante esse ano, eu não consegui me dedicar à ciência. A gente está falando de ciência, mas a gente está falando de ciência que é realizada dentro das universidades. A gente tem o cargo de docente também, onde a gente tem que cumprir carga horária. Eu ainda estava em estágio probatório no meu primeiro filho. Então, o que eu fiz nesse primeiro ano, depois da licença, foi me dedicar a cumprir minha carga horária, dar minhas aulas, mas o laboratório ficou em segundo plano. E isso, obviamente, teve um impacto direto. Então, quando a gente analisa a minha produção científica, aqui a razão das publicações, todas que eu tenho ao longo da minha vida. Então, durante o meu pós-doc, o ano que eu fui contratada, a gente vinha nessa subida de publicações. Aqui, quando meu primeiro filho nasceu, aí isso aconteceu. Agora, o Bruninho está completando 5 anos, as coisas começaram a serem retomadas, começaram a andar normalmente. Qual é a segunda consequência, então, que veio atrelada a essa aqui? Minha plataforma Carlos Chagas. Então, antes do Bruninho nascer, eu tinha ganho 4 grants de pesquisa, 4 editais, um internacional, 2 aqui do Estado, e o último que eu tinha ganho foi o Universal de 2014. Depois disso, todos os meus pedidos de bolsa ou de editais foram indeferidos. Qual era a justificativa para esse indeferimento? Eu não tinha publicado durante 1 ano. Então, eu tive, na verdade, 2 anos onde eu não tive nenhuma publicação. Então, comparando com os meus pares, ou seja, pessoas que estavam no mesmo
período de carreira, eu estava aquém ao que essa agência de fomento esperava. Foi uma escolha consciente, eu sabia que eu ia pagar um preço pela escolha de me dedicar aos guris no início da vida. Tá? E o que mais me chocou foi que eu não via ninguém falando a respeito. Então, como a maternidade vem carregada de culpa, eu achei que o problema fosse eu. Eu não conseguia seguir minha carreira científica enquanto mãe. Aí, depois de uma dessas negativas do CNPq, eu fiz um texto numa rede social, contando justamente isso. Eu fiz a escolha de me dedicar aos guris, só que eu não achava justo que eu tivesse que pagar esse preço. Aí algo bem legal aconteceu. Eu comecei a receber um monte de mensagens de mães próximas a mim, também da carreira científica, onde elas relataram exatamente o que eu estava passando. Então, a ideia de que a gente só vai retomar a carreira científica depois que os filhos estiverem grandes, que a gente tem essa limitação de tempo que a gente está acostumado a dedicar à ciência e que agora a gente tem que dedicar, a gente quer dedicar aos nossos filhos. Não é exclusivo ao tempo da licença maternidade, isso se estende por um período longo da vida das crianças. E algo que foi bem interessante, vocês vão conhecer a Rosana amanhã, ela colocou lá que tinha um buraco no Lattes dela, de 2014 a 2015, e ela não podia completar esse buraco com a certidão de nascimento das gurias. Então, foi junto dessas pessoas que são próximas a mim, e vocês vão conhecer ao longo desses dias, que a gente lançou o Parenting Science. A gente tinha uma ideia bem específica com o projeto. Na verdade, na época, não era nenhum projeto, era realmente uma ação. A gente queria, de alguma maneira, criar um fundo específico de financiamento que fosse voltado para docentes mães, pesquisadoras mães. A gente começou a estudar o assunto e a gente não encontrou nada. Não existiam informações que fundamentassem a gente tentar desenvolver qualquer tipo de política, porque nenhum estudo tinha sido feito. A gente encontrava alguns relatos a respeito de como é a maternidade dentro da vida profissional, mas nada nos trazia números. E a gente precisava desses dados para poder discutir. Quando a gente está falando da questão da maternidade dentro da vida científica, obviamente, a gente vai entrar na questão da mulher dentro da ciência. Eu não vou me estender sobre esse assunto, porque vocês vão ouvir bastante disso a respeito nos próximos dias. Mas um dos relatórios mais completos que a gente tem a respeito da questão de gênero na ciência é o relatório que o Elsevier lançou ano passado, no Dia da Mulher. Eles fazem análise de 12 países a respeito de produção. E o que é importante para a nossa discussão agora de maternidade? O Brasil foi um dos países analisados, e eles veem que mulheres são muito menos prováveis de colaborar internacionalmente em artigos. E, provavelmente, a razão para isso é que, dentre os pesquisadores, as mulheres são menos móveis internacionalmente do que homens. E isso vem em contra a nossa discussão que a gente vai ter. Não é fácil para alguém que tem um filho pequeno conseguir se deslocar, passar tempo fora e fazer pós-doc e tudo mais, ainda mais sem apoio. Outros dados que a gente também é interessante para fomentar a discussão que vem em seguida é da base de dados do CNPq, o censo de 2016, onde a gente tem o número de pesquisadores cadastrados por sexo e idade. Então, a gente tem aqui as faixas etárias de 24 até mais de 65 anos. E a gente tem uma distribuição mais ou menos igualitária em quase todas as faixas etárias. O que é as distinções que a gente tem? Abaixo de 24 anos, as pesquisadoras mulheres são um número maior do que os pesquisadores homens. E isso inverte na idade acima de 65 anos, onde homens são a maioria. Mas, em todas as outras faixas etárias, as mulheres são, numericamente, equivalente aos homens. Qual é a primeira distinção que a gente tem dentro desse censo? Quando a gente vai olhar os líderes de grupo. Então, por faixa etária, a gente tem uma inversão do quadro que a gente vê, mesmo naqueles casos onde mulheres são maioria, o número de líderes de grupo é majoritariamente masculino, e isso só vai se igualar a partir dos 45 anos de idade. Aí sim, o número de pesquisadoras mulheres, líderes de grupo, é o mesmo que a gente tem para homens. Obviamente, existe uma série de razões que vão justificar o porquê dessa distinção em questão de liderança de grupo. Mas a gente não pode deixar de analisar que é nessa faixa etária aqui que a mulher vai decidir ou não ter filhos. Então, isso, obviamente, tem um impacto. O outro dado que vocês vão ouvir também bastante é a respeito das bolsas de produtividade. De novo, as mulheres são minoria, apesar de sermos pelo menos 50%.
Aí, quando a gente faz análise em estratos mais altos, a gente vê uma distinção maior ainda. Tá? Além disso, algo extremamente relevante, tá? A grande maioria dos homens bolsistas de produtividade vão ter a idade de 45 a 55 anos, tá? Enquanto mulheres, para entrar no ciclo de produtividade, elas já vão ter de 55 anos. Então, existe esse delay nesse reconhecimento de mérito, tá? Pelas nossas agências de fomento. Bom, isso era o que a gente tinha de dados. Tá? Mesmo o relatório do Elsevier, que é um relatório de 90 e poucas páginas, tá? Eles fazem uma única menção da maternidade, dizendo que é um fator que deve ser considerado. Tá? Mas não existia nada para a gente trabalhar em cima. Tá? E, pensando em políticas de apoio, a gente não tem como desenvolver nada sem entender. Tá? Então, nossa ideia original lá de tentar conseguir fundos para o nosso fundo de pesquisa específico para docentes mães, a gente teve que botar um pouco de lado, e foi quando o Parenting Science virou, na verdade, um projeto de pesquisa. Então, a gente resolveu traçar um perfil das cientistas brasileiras mães. Para isso, a gente desenvolveu questionários online. Então, a gente iniciou focado em docentes, em pesquisadoras já estabelecidas dentro das instituições. Hoje, a gente já expandiu para alunas de pós-graduação, pós-docs e também para os pais. Mas o que eu vou mostrar para vocês hoje são os dados relativos às cientistas mulheres. A gente não tem ainda muito o que analisar a respeito dos outros grupos, que ainda a gente tem um N muito pequeno. Então, eu vou falar o que a gente viu nesses questionários, com essas 1.200. Esses são os dados que a gente tinha em abril. Isso mudou nos últimos tempos, mas a gente não conseguiu ainda incorporar esses dados. Bom, algumas coisas gerais, então. Algo que era importante para a gente não queria uma visão de dentro da URGS ou do Estado. A gente queria um perfil nacional. Então, a gente ficou feliz em ver que a gente teve uma distribuição de respostas mais ou menos igualitária em todas as regiões. Se a gente corrige pelo número de pesquisadores cadastrados no CNPq, obviamente, porque existe uma diferença muito grande entre o número de pesquisadores da região Norte e Nordeste e nas regiões Sul e Sudeste. Então, a gente, de fato, consegue traçar um perfil geral. Não é específico daqui da URGS ou do Estado. Sobre as áreas de atuação das pessoas que responderam ao questionário, a gente tem a maioria dividida entre ciências da saúde e ciências biológicas. Isso dá quase 50% das respondentes aos nossos questionários. Seguido por ciências exatas e da terra, ciências humanas, ciências sociais, e aí sim, há uma representatividade pequena das engenharias, linguísticas, letras e artes, das ciências agrárias. Essa questão das artes é particular. Um grupo de Viçosa entrou em contato com a gente que eles não se sentiam representadas, as mulheres, pelo nosso questionário. Porque, obviamente, o tipo de produção, o tipo de análise, para eles, precisa ser distinto. Então, essa é uma razão da gente ter esse número reduzido de participantes. Mas a gente tem uma boa distribuição em diferentes áreas. Bom, acho que sumiu um slide. Ok. Um dado que não aparece aqui, que sumiu primeiro. Dessas 1.200 respondentes, a gente teve 75% de respondentes mães. O questionário era aberto para cientistas mulheres, independente de ter filhos ou não. E 25% 78% de respondentes mães e 22% de respondentes sem filhos. A primeira pergunta que a gente fez é se isso é a distribuição geral entre as docentes, a grande maioria é mãe ou não, ou se era só um viés da nossa pesquisa, porque, obviamente, cientistas mães estariam mais inclinadas a responder a nossa pesquisa ou não. Não existe nenhum levantamento nacional a respeito disso, isso não está incluído no censo da CAPES ou do CNPq, então a gente não tem essa resposta. O que a gente foi dentro do nosso instituto da URGS fazer esse levantamento e se mantém essa distribuição. Dentro do nosso instituto, a gente tem 75% das docentes mães e 25% sem filhos. Então, essa talvez seja a distribuição normal. Outro dado que desapareceu daqui é o número de filhos. Então, a gente tem a maioria das mães com um único filho, seguido por 40% das mães têm 2 filhos e uma porcentagem muito pequena, 3 ou mais filhos. Isso também vai ser relevante para a nossa apresentação. Não sei por que sumiu o slide. Bom, então, vamos tentar entender um pouco de como é a maternidade para a gente conseguir discutir como é que isso impacta a nossa carreira científica.
Então, a primeira pergunta foi quando é que o primeiro filho nasce, tá? Em relação ao tempo de contratação. Tá? A gente tem uma média, tá, de nascimento do primeiro filho de aproximadamente 3 anos após a contratação. E por que isso é relevante? Porque vai ser no início da carreira da mulher. Ela está se estabelecendo dentro da universidade, se afirmando como pesquisadora, e vai chegar à maternidade. Isso, obviamente, tem um impacto maior do que se essa pessoa, se essa cientista já estivesse dentro da universidade há um número maior de anos. Isso é uma consequência da nossa formação. A gente vai fazer graduação, pós-graduação, pós-doc, e só então entrar dentro de uma instituição. A média de idade do nascimento do primeiro filho é de 32 anos. Tá? É uma média bem acima da média nacional, tá? Que agora estava em 26 anos. Tá? E por que esses números são relevantes? Tá? Por aquele motivo que eu estava falando. Tá? Mais da metade dos docentes são contratados entre 30 e 34 anos. Então, a gente vai ter essa sobreposição sempre. Tá? Quando a cientista está entrando na carreira de maneira independente, depois do pós-doc e pós-graduação, tá? A gente vai ter a ocorrência da maternidade. Bom, a gente vai falar a respeito de produção, isso vai aparecer, mas tem uma série de outras perguntas que a gente faz no questionário que nos ajudam a tentar entender o que acontece, tá? Qual é a razão da gente ver o que a gente vai ver com a produção. Tá? Então, a primeira pergunta que a gente faz é, fora o horário que a criança está em escola ou creche, quem é que cuida? Tá? E a gente não esperava que essa fosse a resposta. Então, a gente tem mais da metade das mães que responderam ao questionário são a única cuidadora do filho. Tá? Depois, a gente tem uma porcentagem pequena que divide os cuidados com o pai, mas não igualitariamente. Tá? 34% dividem entre os 2 pais, a mãe e o pai, os cuidados da criança. Tá? E algumas têm ajuda externa, tá? De babás ou outros membros. Tá? Por que esse dado é importante? Tá? Outra pergunta que a gente faz é se essa pesquisadora consegue trabalhar em casa. Todo mundo sabe que a gente não faz pesquisa das 9 da manhã às 5 da tarde. A pesquisa demanda um tempo de dedicação muito maior. Então, a gente tem, de novo, cerca de quase 70% que não consegue trabalhar em casa, de maneira nenhuma, ou somente em tarefas que são simples, responder algum e-mail, fazer alguma coisa ligeiro. 21% diz que só consegue trabalhar depois que os filhos dormem, ou seja, de madrugada. E 14% diz que trabalham normalmente. E a gente está indo numa cascata. Próxima pergunta o próximo dado, então, que eu vou mostrar para vocês é a questão da produtividade. Então, a gente analisou o Lattes dessas 1.000 e tantas pesquisadoras, e a gente ajustou aqui para as pesquisadoras com filhos o ano do nascimento do primeiro filho. Essa é a curva que vem, do início da carreira, até o nascimento do primeiro filho, e depois isso acontece. A gente tem, nem todas têm já muitos anos depois para a gente poder analisar, então a gente parou essa análise aqui, onde parece estar, a partir do 5º ano, se retomando a carreira científica em termos de produção. Se a gente analisa a produção, publicações das pesquisadoras que não têm filhos, obviamente a gente não tem como fazer um ajuste equivalente aqui, a gente não tem um acontecimento similar, mas a gente vê algumas variações ao longo da carreira, mas nada tão drástico quanto a gente enxerga aqui com as mães. Que outros dados a gente levantou? Além dessa questão da produtividade, que obviamente vai impactar em como essa mulher vai concorrer com os seus pares nos editais de pesquisa para bolsa e financiamento, existe uma outra questão mais séria. A gente pergunta para essas pesquisadoras se elas perderam algum prazo para submissão de pedido de auxílio ou de bolsa em decorrência das atividades relacionadas à maternidade. Aí a gente teve mais da metade dizendo que sim, perderam prazos. Isso aconteceu comigo. Na época que meu segundo filho nasceu, eu tinha um grant da International Foundation for Science. Eles me avisaram que eu poderia fazer um pedido de renovação desse grant. Eu ignorei completamente, não foi nem consciente, eu só me dei conta que eu tinha ignorado 6 meses depois. Então, isso acontece, é uma ocorrência comum. 40% disseram que não perderam nenhum prazo, e esses 4 aqui decidiram já de antemão que não iriam submeter para esses editais, porque sabiam que não iam dar conta. O que todos esses dados, e aí entrando um pouco mais na parte pessoal,
como é que a mãe percebe a maternidade em relação à carreira científica? Isso, obviamente, é uma consequência de tudo que a gente levantou de dados. Então, a gente tem a grande maioria, mais de 80%, dizendo que vê a maternidade como negativa ou bastante negativa em relação à sua carreira profissional. A gente tem uma porcentagem que diz que a maternidade não teve nenhum impacto e uma pequena porcentagem que foi um impacto positivo ou bastante positivo. Isso tem uma influência muito grande na retomada da mãe da carreira. Porque a gente já está passando por um período de restrição de tempo, e sem políticas de apoio, essa retomada se torna muito mais difícil. Então, esses são alguns dos dados que a gente tem, que a gente pode usar para fomentar as discussões a partir de agora, durante os dias de hoje. Então, o que a gente espera? A gente tem ainda muitos dados para analisar a respeito desses questionários, mas tentar desenvolver estratégias de apoio. E aí vai muito mais além do apoio profissional, o apoio pessoal também entra nessa discussão, para tentar auxiliar no desenvolvimento de políticas e ações voltadas à garantia de recursos e condições para essas mães, essas pesquisadoras que estão passando por essa fase. A gente espera isso através de parcerias públicas e privadas. Qual é a principal razão da gente precisar dessa discussão? Hoje em dia, não existe basicamente nada de política de apoio específica para cientistas mães. Então, o que a gente tem, que a gente pode comentar? Nas nossas agências de fomento, o CNPq, desde 2014, prorroga as bolsas de produtividade por 1 ano, em decorrência da maternidade. Isso, obviamente, é positivo, é óbvio que é interessante que essa política exista, mas qual é o problema? Se a gente vai olhar o número de bolsistas de produtividade mulheres até 40 anos, que provavelmente é a faixa etária que vai utilizar esse benefício, isso são só 5% das pesquisadoras mulheres. Ou seja, a abrangência dessa política é muito restrita, porque ela é exclusiva para pesquisadoras bolsistas de produtividade, que a gente sabe que tem esse viés ainda de gênero. O CNPq e a CAPES, sempre não, nos últimos anos, já fazem alguns anos, tinham decisões internas em relação às bolsas de pós-graduação. Então, a extensão de 4 meses do período da bolsa de mestrado e doutorado, em decorrência da maternidade, e isso virou lei no final do ano passado, então não é mais uma decisão das agências, mas sim uma lei, desde dezembro de 2017, que garante essa prorrogação de 4 meses. Mas isso é o que a gente tinha. Não existe mais nada em termos de financiamento. Então, quando o Serrapilheira lançou o primeiro edital, foi a primeira vez que a gente viu maternidade sendo mencionada num edital de financiamento. Então, houve a prorrogação, havia limitação de 10 anos do título de doutorado, a partir de 2007, e havia a extensão do prazo de 1 ano, ou seja, doutorado a partir de 2006 para quem tinha um filho, e 2 anos para quem tinha 2 filhos ou mais. Mas é isso que a gente tem. Isso, obviamente, não supre as necessidades de políticas que a gente precisa. Vou falar só de um exemplo para vocês, que a gente tem dados para poder discutir. Então, a Austrália teve, durante 2 anos, um programa que eles chamaram de Advance Queensland, da província de Queensland. Então, eles tinham alguns fundos específicos para cientistas mães. Um deles era o fundo de maternidade, que era um grant de até $25.000. E a pesquisadora tinha uma escolha que podia fazer. Esse dinheiro poderia ser utilizado para a contratação de um substituto para ela durante o período da licença, ou usar esse recurso como verba para financiamento de pesquisa. Além disso, eles tinham o fundo que eles chamavam de cuidador, até $1.000 para financiar qualquer despesa que a mãe tivesse em relação a participar de eventos científicos. Levar o filho junto, contratar uma babá, pagar passagem, o que fosse. Até $1.000 para cobrir essas despesas. A gente entrou em contato com os administradores desse programa da Austrália, eles foram extremamente solícitos. Então, eles nos mandaram como foram esses 2 anos de financiamento que eles tiveram. Então, de 2015 a 2017, eles financiaram 185 cientistas, num valor aproximado de quase $2 milhões australianos, que dá quase R$5 milhões. O que eles têm de avaliação desse fundo de maternidade? Extremamente positiva. Então, 94% das cientistas que receberam esse fundo acreditam que ajudou a evitar um prejuízo na carreira da pesquisadora. 76% que ajudou a manter o nível de publicações depois da maternidade. 96% que ajudou a transição de volta ao trabalho depois da licença.
metade delas disse que pesou nessa decisão de voltar ou não. E o que nos surpreendeu, e realmente, pela minha experiência pessoal, é algo que a gente realmente precisa discutir, todas elas disseram que foi inestimável poder contratar um assistente de pesquisa para estar no lugar dela no laboratório durante a licença. Porque fisicamente não estar lá e não ter tempo para a gente se dedicar, certamente é uma das principais causas daquela queda de produção. E 82% disseram que, sem o financiamento, a pesquisa teria sofrido um atraso ou até mesmo teria sido descontinuada. Então, isso é um exemplo de que essas políticas são, sim, positivas. Elas vão impactar de uma maneira positiva a carreira da mulher. Aí a gente precisa discutir isso em maneiras que a gente poderia implementar aqui. Então, o que a gente espera das nossas agências de fomento? Além da perspectiva de criação de fundos específicos, que a gente sabe que, para as instituições públicas, agora é um momento crítico, todos os cortes que a gente vem sofrendo, mas isso, pelo menos, precisa ser discutido, mesmo que não implementado num futuro tão próximo. Mas coisas que são independentes de dinheiro. A primeira coisa são os critérios de avaliação para concessão de bolsas e financiamento. Vocês viram lá no meu parecer que eu estava aquém dos meus pares. A questão é quem são meus pares. A gente pode comparar igualmente alguém que não teve nenhuma interrupção na carreira com quem passou pela maternidade e resolveu e teve esse período de afastamento. Então, o mínimo é que o tempo de licença maternidade seja considerado. Isso ainda é um tempo restrito, mas pelo menos isso, o tempo de maternidade comece a contar de alguma maneira dentro dessas agências. Em relação às nossas universidades, amanhã a gente vai ter representantes das nossas reitorias para discutir isso. A gente precisa rever os critérios de progressão funcional. A lei que rege a progressão funcional não fala nada a respeito de licenças. Isso é determinado por decisões internas. Na URGS, na verdade, agora a gente tem uma nova resolução. O nosso conselho universitário considera a licença maternidade. Então, existe uma correção do mínimo de pontos que a pessoa precisa ter para progredir. E isso é corrigido pelos 6 meses de licença. Mas isso é uma decisão interna, isso não é uma norma geral, existem universidades que não consideram da mesma maneira. Além disso, a questão dos nossos programas de pós-graduação, é bastante comum o deslocamento de mães entre corpo permanente e corpo colaborador, porque é uma questão de análise de produção. A gente entende isso, em termos de o programa também ser cobrado. Exemplo do nosso programa, nós somos 7 na CAPES, obviamente todos querem continuar sendo 7 na CAPES, e eles não querem manter uma professora que passou 2 anos sem publicar lá dentro. Então, a gente entende, mas a gente não concorda. Isso precisa ser revisto. E essas mudanças, a gente não pode esquecer que quem está lá dentro dos órgãos das agências de fomento são nossos pares. Somos nós que estamos decidindo isso. Então, a gente precisa ter essa discussão. Algo que não é exclusivo da carreira científica, mas que é uma discussão social que precisa acontecer, é a questão da licença paternidade. Então, no Brasil, o pai tem direito a 5 dias. A de licença nas instituições públicas agora foi estendido até 20 dias. A primeira coisa, pai não é permitido ser pai nessas condições. Então, a gente precisa ter essa discussão. Não vamos entrar no mérito da discussão disso ter um impacto na vida do filho. Isso eu espero que não precisasse discutir, mas não é o nosso foco agora. Mas se a gente quer que, de qualquer maneira, aqueles cuidados que a mãe tem como prioritariamente com o filho sejam divididos de uma maneira mais justa, essa é uma discussão social que precisa acontecer. Bom, nosso questionário ele fala basicamente de números, porque é isso que a gente precisa para fomentar a discussão. Mas a gente deixou o último campo do formulário disponível para as pessoas escreverem o que quisessem. Contar alguma história, sugerir coisas. A gente teve uma série de sugestões para adaptação do formulário. Então, eu vou trazer alguns depoimentos para vocês. O que as pesquisadoras mães tinham para nos dizer. O que era comum na grande maioria, e a gente ficou feliz que quase todo mundo tinha algo para nos dizer. Então, a gente teve muito para analisar nesses questionários. O que era comum em todo? A questão da empatia. Essa é a primeira coisa. Sempre vinham nos comentários a falta de empatia em relação às mães dentro do meio acadêmico e científico. A gente tem a influência desse comportamento dentro da universidade em impactar negativamente o retorno da mãe depois da licença. Alguns casos drásticos que nos contaram. Então,
um curso novo sendo estabelecido na universidade, uma docente nova foi contratada, estava grávida. E, na primeira reunião, o coordenador disse que estava ali, né, nessa primeira reunião, e, infelizmente, aquilo tinha acontecido, porque isso, obviamente, ia ter um impacto na dinâmica do departamento. Então, isso é inaceitável, mas acontece. Outras duas coisas que são bem comuns em todos os comentários que a gente recebe. A primeira é o medo de conseguir manter a produtividade. E o que vai acontecer com a carreira? Todas compartilham esse medo, em questão principalmente da produção científica, mas todas estão dispostas a pagar, seja qual for o preço, porque elas sabem que a dedicação nesse início da vida dos filhos, vocês vão ouvir isso também em palestras, todo mundo entende o quão fundamental é a gente estar presente na vida dos nossos filhos. A questão principal é o quão justo é cobrar esse preço das nossas mães. Além da questão de como é o ambiente de trabalho, a questão profissional, isso tem um impacto na saúde mental muito grande. Então, a gente teve uma série de relatos a respeito de casos de depressão, não só pós-parto, mas com crianças já grandes, relatos de vários tipos de influência na saúde mental. Então, vários depoimentos a respeito disso. E a pergunta, que uma delas deixou, o preço emocional das nossas publicações, principalmente depois dessa fase. O que as docentes sem filhos, as pesquisadoras sem filhos, têm para nos dizer? Que um dos principais motivos de não terem tido filhos ainda é o medo com o que vai acontecer com a carreira. Isso é uma das razões, de já antever que vai ocorrer essa queda na produtividade, a percepção de que o sistema, como ele é hoje, não ser justo, assim, desgastante, estressante e até mesmo duvidoso se realmente a gente está avaliando da maneira que a gente deveria. Eu achei o máximo que essa pesquisadora aqui escreveu, que lá no Lattes tinha que ter o item maternidade para a gente preencher. O que nossas alunas de pós-graduação, eu não mostrei nenhum dado para vocês, como eu disse, o nosso N ainda é muito pequeno, mas o que elas têm para nos dizer? O ambiente acadêmico é extremamente hostil com mães na pós-graduação que estão grávidas. Então, relato de vários casos de assédio, de não aceitação. Então, de novo, a empatia aparece aqui, como as instituições como um todo não tendo esse acolhimento de alunas de pós-graduação que estão grávidas. As consequências, o pensamento de desistir. De novo, a gente não tem uma estatística a respeito de quantas essas pesquisadoras em formação de fato existem em decorrência da maternidade, mas a gente teve vários relatos desse sentimento de que é muito difícil conseguir conciliar essas duas faces e permanecer na carreira científica. E, de novo, a questão da recepção e do acolhimento dentro dos nossos programas de pós-graduação. Os pais são um pouco mais tímidos, nem todos querem nos dizer alguma coisa, mas a gente teve também depoimentos dos pesquisadores que são pais, falando, de novo, da incompreensão do meio como um todo em relação à manutenção da produção, enfim, a questão de tempo, principalmente, e de que, do jeito que é hoje, essa demanda por alta produtividade não é compatível com uma dedicação que a gente gostaria de ter com família, de uma maneira geral. Sem nenhum sacrifício na vida pessoal. Então, o que nos motiva? Obviamente, a gente tem a questão da carreira profissional, a questão de gênero dentro da ciência, e isso vai passar pela maternidade, então isso é uma das razões para a discussão. Mas a gente tem também a questão dos nossos filhos. Vocês vão ouvir isso, e cientificamente já não tem mais dúvida a respeito de como os primeiros anos de vida da criança são essenciais para o desenvolvimento daquela criança. E a gente não está falando só da questão física. Hoje em dia já se sabe que todas as outras competências que a criança vai desenvolver ao longo da vida são dependentes desses primeiros anos. E, obviamente, esse desenvolvimento aqui é dependente de como essa criança interage com os seus pais. E essa interação é uma consequência do tempo que a gente tem. Então, muito mais, além da discussão sobre a carreira das mulheres, sobre a questão de gênero dentro da ciência, a gente está falando a respeito de um direito dos nossos filhos. Então, era isso que eu queria contar para vocês. A gente vai
ter tempo para poder discutir bastante, a ideia é essa. Então, só apresentar a nossa equipe do Parenting Science. Então, estou eu aqui, como coordenadora. Dentro da URGS, a gente tem a Lívia, que é do meu departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia, e a Ida, que é do departamento de Genética e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Vocês vão conhecê-las ao longo desses dias. Fora da URGS, a gente tem o Felipe, da Federal de Santa Maria, a Adri, que é professora da Fundação aqui em Porto Alegre, a Alessandra, que é da Unipampa, não está aqui hoje, porque ela está de licença maternidade, há pouco tempo. E a Rossana, que também vocês vão conhecer, que ainda é professora da UESA, está aqui com a gente hoje. Vocês têm várias maneiras de nos conectar, de nos contatar. O Facebook tem sido o principal caminho que a gente tem para divulgação e conversa, mas a gente tem nossa página, nosso e-mail e nosso perfil no Twitter. E eu só quero encerrar deixando uma frase para vocês, não sei se todo mundo já ouviu, já assistiu o documentário, aquele O Início da Vida, no começo da vida, esqueci o nome. Então, num dos pontos desse documentário, uma ativista pelo direito das crianças fala que um governo que leva a sério o desenvolvimento das suas crianças ou o futuro da nação é aquele que vai investir em parenting, no cuidado, criar oportunidades para que os pais possam ter tempo de qualidade com seus filhos. E é isso, gente. Obrigada. A gente está aberto a perguntas, então eu vou deixar esse microfone mais um para passar para vocês. Eu vou tentar. Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou Moema, eu sou professora e pesquisadora de Sociologia, então tenho um olhar mais das ciências humanas sobre essa discussão e sobre a contribuição gigantesca que os estudos de gênero, família e mercado de trabalho têm no Brasil. Esse é um campo muito tradicional de estudos, então eu fico um pouco preocupada quando a Fernanda fala que não tem nada escrito, que tem muita coisa escrita. Não tem nada de números. Não, sim, mas... E da maternidade, não de gênero, né? Não, mas a maternidade passa pelo gênero. É um pouco nessa discussão que eu quero provocar a nossa discussão. Queria parabenizar vocês, é uma pesquisa que tem muita gente, né, que respondeu o questionário, e falar um pouco do lugar de onde eu falo, que são pesquisas quantitativas na área de ciências sociais. Uma primeira coisa que me chama a atenção, apesar do N grande que vocês têm, Fernanda, é que, para mim, parece muito claro que tem um viés de autosseleção, que é o fato das pessoas escolherem se elas querem responder o questionário ou não. Como esse é um tema muito sensível, me parece que a amostra de vocês está sobre-representada de mães e subrepresentada de pesquisadoras que não têm filhos. E aí eu acho que a gente tem que interpretar analiticamente completamente diferente aquelas que gostariam de ter filhos e não estão conseguindo ter, justamente por essas questões que você apontou na sua apresentação, e aquelas que não querem. Acho que tem mulheres que também não querem. A gente não pode naturalizar que todas as mulheres querem ser mães, né? Em relação aos dados do IBGE, a gente tem que as taxas de fecundidade no Brasil já estão muito abaixo do nível de reposição. Então, a gente vê que tem uma questão, né? As mulheres, provavelmente, muitas gostariam de ter filhos e não estão tendo. E, no caso da ciência, já que, quando a gente desagrega esse dado por mulheres de nível universitário, essa taxa está abaixo de 1, eu imagino que, muito menos ainda, as mulheres cientistas tenham filhos. Então, de novo, eu não acho que, se a gente for ter acesso a um dado mais amplo, as mulheres cientistas vão ter 2, 3 filhos. Acho que é um filho ou nenhum filho, enfim. A gente não sabe direito esse perfil, mas eu acho que as sem filhos estão subrepresentadas. E eu queria, não sei, debater, a gente vai debater nos 2 dias, né? Essa coisa de que eu acho que não tem como pensar a maternidade sem pensar relações de gênero e sem pensar a família como uma instituição que generifica os sujeitos. Então, que relações de poder são essas? Que maternidades são essas? Porque, para nós da sociologia, parece muito claro que existem representações distintas de maternidade circulando na nossa sociedade. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque não passa pela valorização de uma maternidade tradicional, né? Os países nórdicos têm mostrado que os contextos que estimulam as mulheres a vivenciarem a maternidade de forma tradicional, as mulheres desistem de ter filhos.
Então, os países católicos estão todos com taxas de fecundidade muito abaixo do nível de reposição. Quais são os países que estão conseguindo fazer as mulheres quererem ter filhos? São os países que têm políticas de gênero. Então, tem tudo a ver com gênero, maternidade. As mulheres querem ter filhos nos contextos em que elas são estimuladas a vivenciar isso, dividindo com o Estado, com o marido, onde ter filhos não é uma coisa tão pesada. Então, acho que a discussão caminha por desconstruir essa maternidade tradicional e pensar novas formas em que a maternidade não seja tão pesada para as mulheres. Tá? Eu teria várias coisas para falar, vou falar de noite, vou passar a palavra para as outras pessoas, mas, enfim, acho que a gente tem muita coisa para debater nesses 2 dias. Tá? Obrigada. Só para... A gente sabe que a gente tem esse problema de... eu não sei, né? A gente não tem certeza se essa distribuição é real ou não. Como eu disse, dentro do nosso instituto, tá, a distribuição é exatamente igual. Tá? 75% são mães, 25% não. Tá? Mas, enquanto o CNPq não inclui isso no censo, a gente não tem como saber. Tá? Uma coisa que nos questionaram, a Rosana entrou em contato com o pessoal da Fiocruz, da questão da informação, para nos ajudarem na análise. Tá? Até a gente não tinha experiência nisso. E a primeira coisa que eles disseram, vocês estão falando de 1.000 pesquisadoras, isso não é nada. Mas a questão é, eu não sei quantas pesquisadoras, quantas das 100.000 cadastradas no CNPq são mães. São mães e até com filhos de 10 anos, que foi a faixa que a gente olhou. Né? Então, a gente precisa que o CNPq inclua isso no censo. Tá? Ou a gente vai enfrentar sempre essa barreira de saber se a gente está, primeiro, numa representação, se o nosso N é suficiente, e se essa distribuição realmente é um viés de interesse, o que a gente imagina que tenha um pouco. Tá? Sobre a questão de número de filhos, isso também foi uma discussão que a gente teve. Nos surpreendeu ver lá que 40% das pesquisadoras têm 2 filhos. Tá? A gente não esperava isso, todo mundo que a gente conhece tem um só, são poucas que vão ter mais. Tá? E, de novo, a questão é, elas sofrem mais, por isso estavam mais interessadas em responder nossa pergunta, nosso questionário, ou se essa é a média mesmo, não condiz com a média nacional, que agora está em 1,9, alguma coisa assim. Né? Então, a gente imaginou que ia ter um número menor até. Mas, enquanto a gente não tiver uma agência buscando esses dados, a gente não tem como acessar. Né? Então, a gente precisa dessa mudança. Olá, Fernanda. Meu nome é Andréia, eu sou da Física da UTFPR de Curitiba. Então, eu só queria dar um depoimento e falar que a minha carreira está bem de acordo com a sua pesquisa. Eu cheguei a receber o formulário, mas eu não lembro se eu respondi. Então, eu terminei o doutorado em 2010 e passei no concurso em 2013. Aí, em 2013, eu tive meu filho, consegui a bolsa de produtividade. Em termos quantitativos, eu consegui manter a produção, mas, em termos qualitativos, realmente teve um decréscimo. Como resultado, passaram os 3 anos de bolsa, eu consegui a prorrogação de 1 ano, mas eu tive vários problemas de orientação, né, então eu não consegui renovar a bolsa. Tá? Então, realmente teve um impacto da maternidade na minha carreira. Então, é isso. Isso é uma análise que a gente precisa fazer. A gente tem a questão de o número de bolsistas e tal, por gênero, tá? Mas, de novo, a gente não tem, dentro do CNPq, a distribuição por filhos. Tá? Isso é um relato bem comum, tá? De as pesquisadoras serem bolsistas de produtividade e, na renovação, como o CNPq ele estende, mas não considera o período, ele vai analisar ainda os mesmos 5 anos de todo mundo, independente de ter tido a licença ou não. Então, isso tem um impacto, e é bastante comum esse relato de não renovar a bolsa de produtividade depois. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Suzy, da URGS. Eu acho que o que a nossa colega aqui levantou é importante. Eu sou estatística, então, né, dou uma importância muito grande a números, a dados, a representatividade, mas eu acho que o dado que a Fernanda traz aqui está acima disso tudo. Porque, assim, o que a Fernanda mostra é que o problema existe. Não importa se ela pegou uma amostra representativa ou não de mulheres pesquisadoras que têm filhos, se o número de filhos é maior ou menor do que na amostra dela. O que ela está mostrando é que a maternidade tem um impacto e que a gente precisa agir sobre isso. Como pesquisadora, como gestora, que já trabalhou com professoras que entraram em licença maternidade, a gente sabe o impacto disso na gestão. A gente sabe o impacto disso quando você tem toda uma distribuição de carga pronta e a colega chega e diz assim, bah, não vou poder dar aula o semestre que vem, porque eu estou grávida.
mesmo como mulher, a gente fica puta da cara, porque a gente vai ter que mexer em tudo. Então, essa discussão de que o envolvimento dos pais tem que acontecer, que a gente tem que mudar a maneira como a gente cuida das nossas crianças, ela é super importante. Mas isso vai levar anos para ter uma mudança de cultura, que a gente tem que começar, porque senão não vai mudar nunca. Mas a gente tem que pensar como é que a gente faz com quem já está nesse processo. Né? E uma coisa que a gente também tem que começar a discutir como sociedade é a decisão de ter filho, ela é pessoal, sim. Cada um decide ter ou não ter filhos. Mas o impacto dessa decisão é para a sociedade. Se cada vez mais for difícil ter filhos e todo mundo decidir não ter filhos, a gente acaba. Que talvez não seja uma má ideia, porque o nosso mundo não está tão legal assim, né? Mas vai acabar. Então, ter filhos, a gente está cuidando dos nossos, mas não é só para a gente. Todo mundo fala assim, precisamos de um mundo melhor, precisamos... Esse mundo melhor passa por criação melhor. São os pais que definem a qualidade daquele ser humano que está sendo formado. Então, se a gente não parar e dizer isso é responsabilidade de todo mundo, não tem como melhorar. Então, Fernanda, parabéns. Eu acho que a pesquisa evolui assim. Né? É um pequeno projeto que levanta uma hipótese, que mostra a necessidade de dados mais robustos, que mostra a necessidade de uma agência como o CNPq incluir isso, sim, no cadastro, que mostra a necessidade que nós, como universidade, precisamos incluir isso no cadastro. A gente precisa saber quantas das nossas professoras são mães, quantos dos nossos pais são pais, para poder comparar qual é o impacto do ter filhos nas duas carreiras. Então, tudo isso são coisas pequenas que nós podemos fazer. Tá? Então, obrigada. Obrigada, Suzy. Só para... Só para complementar o que tu estava falando. Tá? Então, a primeira coisa é, sim, eu acho que o principal mérito, ou melhor, a principal razão de a gente começar o projeto foi discutir. Tá? Porque qualquer pessoa que a gente conversar, você me dizer, mas é óbvio que tem um impacto. Tá? Mas isso não existe em lugar nenhum para a gente discutir, tá? Porque é aqueles assuntos que todo mundo sabe que existe, mas ninguém fala a respeito. Né? Isso sempre foi assim. Aí a gente tem questões muito mais sérias enquanto universidade de discutir. A gente fala exclusivamente da carreira científica, tá? Mas a gente tem que olhar nossas alunas da graduação. Isso é um problema muito sério dentro das instituições, tá? Porque, tirando a licença, tá? Não existe nada que nossas alunas tenham de apoio. Tá? Então, alguns casos que a gente ficou sabendo, porque, no fim, a gente acaba se envolvendo num monte de coisas, por exemplo, e isso tange nossas agências de fomento, tá? Alunas de graduação não pedirem a licença, que eles têm direito para não perder a bolsa de iniciação científica. Tá? Porque, enfim, os R$400 vão fazer diferença. Tá? Então, isso é inaceitável. Tá? A mulher se ver obrigada a abrir mão de um direito, tá? Muito mais da criança do que direito dela, enfim, o direito do filho de ter essa licença por causa da bolsa. Tá? Então, isso é uma discussão, e isso é uma discussão um pouco mais complexa, porque a gente tem a posição dos orientadores um pouco mais rígida, tá? De, mas aí eu vou perder um aluno por 4 meses. Aí entra essa questão que tu estava falando de... É uma questão social e a necessidade de mudança é muito mais ampla, né, do que só a gente ter que discutir dentro da universidade. O outro ponto é o da licença, de a gente sabe que impacta a dinâmica dentro dos departamentos, dentro das instituições. Então, a primeira coisa para deixar isso igualitário é estender a licença paternidade. Né? Então, isso não vai ser um problema da mulher. O homem vai sair de licença ao mesmo tempo. Tá? A gente resolve essa questão de maneira muito simples. Tá? É inaceitável a existência dessa licença paternidade como ela é. Eu não sei, e isso a gente pode discutir com as nossas reitoras amanhã, o quanto as universidades são independentes para estender isso. Eu não sei se, por decisões do consumo, ela poderia estender a licença paternidade independente das regras. Eu não sei. Né? O que poderia ser uma mudança... Não tem? Sim, claro. A Suzy é a nossa pró-reitora de assuntos estudantis, né, da URGS. Só para dar um relato para vocês, eu sou mãe de 2 crianças adotadas e, por exemplo, a lei do serviço público só permite
30 dias de licença para quando a criança tem mais do que 1 ano, se eu não me engano. Sim. E o CLT já permite a igualdade de 4 meses extensíveis por 6 meses, e a gente só consegue entrando na justiça. Então, no serviço público, nada que não está previsto em lei é permitido. Então, se não existe uma lei que permite a licença paternidade, Okay. a URGS não pode conceder. Okay. Fernanda. Oi, sou Fernanda, professora da administração na URGS. Bom, parabéns, Fernanda, mais uma vez. Né? Eu queria, na verdade, só fazer 2 comentários. Um, que a gente está discutindo aqui, né, o parent, na verdade, e são poucos homens, né, na plateia. Então, acho que isso também já é um resultado aí corrobora aí os resultados, né, da pesquisa. E o segundo comentário é que a gente fala muito, né, muito da pesquisa, apesar de ter alguns dados ali que tu extrapolas, mas muito dos dados e das ações que existem são para aqueles 6 meses, né? Só que a gente sabe que a gente volta e não voltou lá, e nos 6 meses e 1 dia tu tá a 1000 já publicando e produzindo, e o filho não demanda mais nada, né? Então, a gente tem ainda todo esse outro período aí, e quem tem mais de 1, então, aí daqui a pouco começa tudo de novo, né? Então, né, só para comentar, assim, para reforçar isso que todo mundo sabe, mas eu acho que é importante a gente ressaltar esse tipo de situação aí também. Né? Só para... não falei durante a apresentação, mas a razão da gente ter mantido o nome em inglês, do Parenting Science, é porque, de maneira nenhuma, a gente queria desconsiderar o papel do pai. Tá? Para aqueles que são pais, mesmo a gente sabe que eles vão ter um impacto também. Né? E a outra coisa da licença é isso. Eu sempre brinco que as pessoas acham que a gente tira a licença de 6 anos e não de 6 meses. Né? Porque eles acham que, quando a gente volta da licença, o filho já está sentado sozinho, fazendo tudo tranquilo. Né? Então, de fato... Né? Óbvio que é importante que esse período seja reconhecido, mas ele não é o único período que precisa de atenção. Com certeza, a atenção tem que ser estendida por muito mais tempo. Né? Queria te parabenizar, né, Fernanda, porque, né, é muito pertinente nessa discussão. Eu sou doutoranda na Unicinos e sou servidora da UFSM. E sou psicóloga clínica. Na minha prática clínica, eu tive uma experiência de 5 mulheres que deixaram de ser mãe mais tarde, tendo em vista todo essa cobrança que a academia traz. Então, primeiro é o mestrado, depois o doutorado, depois eu passei no concurso. Então, a curva de fertilidade muitas vezes não dá conta. E muitas vezes, por não ter dado conta, ficou inviável a possibilidade de ser mãe. Então, tanto que a minha temática da minha tese de doutorado é sobre adoção. Na verdade, é sobre devolução de crianças, mas inclui a questão da parentalidade e filiação adotivas. Então, claro, teve 5 delas que tiveram seu primeiro filho após os 40 anos. E foi bem complicado, em vista que toda aquela insegurança que traz também para a mulher ser mãe após os 40 anos. Então, só para contribuir, né, do quanto é pertinente essa discussão e como a academia não consegue ver isso. E muitas mulheres também, não sei se é uma questão da opção de não ter filhos mesmo, ou porque é tanta cobrança e acaba não, né, essa opção acabou sendo um pouco que forçada. É nesse sentido. Então, te parabenizar, sim, porque é muito pertinente trazer essa reflexão. Obrigada, Jussara. Esse é sempre um ponto, por isso que eu deixo sempre as minhas idades lá no início das apresentações, porque, obviamente, isso é uma questão relevante da gente discutir. Nossa carreira profissional, a gente não vai entrar dentro de uma universidade, e aqui a gente está falando sempre de universidade, a gente tem poucas instituições de pesquisa que são separadas das universidades, antes dos 30 anos. E aí entra nessa questão. Né? A gente sabe que a gente tem prazo de validade, a gente não vai ter filho aos 50 anos, e nem gostaria de ter. Né? Então, isso é realmente uma questão que precisa sempre ser levantada. Tá? Vai ter sempre esse conflito entre início de carreira e a decisão ou não de ter filhos, e os problemas de postergar essa decisão. Né? A gente sabe que, biologicamente, isso vai ter um impacto depois, lá aos 40 e tantos, se a gente decidir ter filho nessa idade.
Bom dia, meu nome é Aline. Eu já estudei na URGS e na UFSPA. Atualmente não tenho vínculo com essas instituições, estou em casa cuidando das minhas filhas e tentando retomar. E isso que eu queria levantar aqui como questão. Eu vi que tu não tem tantos dados de mulheres em formação, né? Sim, as que já conseguiram passar num concurso. Eu defendi meu doutorado 2 semanas antes do parto da minha primeira filha. Tive que tomar essa decisão, tinha 32 anos. Como era da biológica, sabia da importância de não levar isso mais adiante. Às vezes as pessoas não têm consciência, mas assim, tu tem consciência dos riscos e eu decidi não arriscar. E aí, quando eu voltei para tentar os concursos, tinha mudado uma questão arbitrária que pedia sempre a produção dos últimos 5 anos e que permanece. E eu me sinto punida, né? Porque já deixei, assim, já empatei em concurso em primeiro lugar nas provas e fiquei em terceiro, por exemplo, pela minha produção. Se tivesse usado toda a produção, teria ficado em primeiro, mas só dos últimos 5 anos eu tenho 2 filhas, então acabo ficando fora. E no pós-doc, eu vi que tu não citou, mas quando eu fiz entre uma filha e outra, tinha 4 meses de licença. Foi uma surpresa muito agradável, só por isso eu renovei. E porque eu tive compreensão de um orientador que me ajudou e me permitiu trabalhar muitas vezes de casa. E daí eu queria saber o que vocês estão pensando assim para esse público que eu conheço. Eu tenho várias amigas que estão desistindo. Eu cheguei a me emocionar no início aqui, porque no carro eu vinha pensando assim, não tem como, eu vou acabar desistindo também. Então, assim, o que vocês têm pensando nessa questão dos concursos dos últimos 5 anos e se vocês têm algum dado nesse sentido? A principal razão da gente ter incluído as pós-docs na pesquisa é essa preocupação, e que agora é muito mais exacerbada, tá? Porque a maioria de nós, ali, a gente vem daquele boom dos concursos, né? Lá na época de 2008, 2009, 2010, onde a gente tinha vagas sobrando nas universidades, né? Por assim dizer, obviamente, estava sobrando. Então, foi uma transição mais tranquila para a gente, né? Hoje em dia, com essa escassez, tanto de bolsa de pós-doc quanto de concursos, tá? Então, é uma preocupação que surgiu em relação às pós-docs, pela questão da idade, né? Então, o pós-doutorado vai acabar se estendendo, elas vão entrar mais tarde ainda, né, nessas posições. Em relação a como apoiar, tá? Então, de fato, a discussão de como os concursos são avaliados, e isso é uma discussão extremamente longa e já existente, tá? De como se avalia, então, essas candidatas durante esse período, a extensão, né, ou como o Serrapilheira fez de levar a maternidade em consideração. Então, tu vai considerar 5 anos, para aquela mãe que teve um filho vai considerar 6, talvez os pais sejam incluídos também, né, enfim. Né, então, existem maneiras da gente tentar auxiliar essa transição entre o pós-doc e a carreira profissional, porque a gente sabe. Uma coisa que a gente gostaria muito de ter os dados são essa questão da desistência, né, mas isso é muito difícil de a gente acessar. Né, o que aconteceu com essas pesquisadoras que tiveram filho durante o doutorado, durante o pós-doc, né? Elas seguiram adiante ou não? A gente gostaria de ter esse dado, mas isso é difícil da gente conseguir fazer um levantamento, né? Porque a gente precisa acessar as pessoas que não estão mais dentro da academia, né? E não é o nosso público de contato direto. Né? Então, seria algo... Mas, sim, a gente tem que discutir esse ponto, e realmente é algo que nos preocupa, que vai estar aumentando agora, as duas coisas, né? Os filhos vão chegar durante o pós-doc, isso vai impactar em como essa mulher vai se inserir no mercado, né? Ou a gente vai ter uma queda maior ainda no número de filhos, porque elas vão ficar adiando até ter uma posição estável, que foi o que aconteceu com a gente, né? Mas de uma idade menor, né? De esperar estar dentro da universidade para ter filhos. Então, com certeza, é relevante. Oi? Oi, Fernanda, tudo bem? Parabéns pelo trabalho. Meu nome é Cíntia, eu sou professora aqui da PUC, eu sou da matemática pura, né? Eu queria, primeiro de tudo, parabenizar pelo trabalho, pela discussão, né? E trazer uma questão aqui que, na verdade, mais do que todo esse problema, todo esse preconceito com relação à pesquisadora mãe, um preconceito com relação à escolha da maternidade, né? Porque o que acontece? Por exemplo, eu estou aqui na PUC desde 2012, né?
retornei do meu pós-doc na França em janeiro do ano passado, passei 1 ano e meio lá, e eu tenho 38 anos. Né? Então, há 4 anos, eu sempre quis ser mãe, e há 4 anos a gente está nesse processo de tentar ter filhos. Né? E aí, o que acontece? Nesse processo, a gente ouve coisas do tipo, meu marido também é pesquisador, né? Ele defende o doutorado agora, dia 21 de maio, ali na URGS, e o que a gente ouve é, nossa, pensei que tu não queria ser mãe, porque tu fez pós-doc, doutorado. Né? Ok? Ah, eu não sabia que tu queria ser mãe, né? Tá claro? Então, o que a gente tem é, você escolheu ser pesquisadora, então a gente está assumindo que você não queria uma família. Né? Então, é muito mais, antes, né? E aí o que acontece no processo esse de escolha da maternidade, né? No meu caso, a gente passou por um período de procedimentos de fertilização in vitro que não deram certo, etc., etc. E estamos num processo de adoção. Né? O que acontece? O que a gente ouve é, mas tu vai fazer fertilização e, se vierem gêmeos, tu nunca mais vai publicar. Né? Tu não tá, mas, pelo menos, tu não conseguiu ter filhos, pelo menos, então, tu pode te dedicar à tua carreira. Né? Então, assim, é quase como uma substituição, como se as coisas não devessem andar harmonicamente. Né? Quer dizer, no meu caso, nós dois somos pesquisadores, né? E professores, como que a gente tem que fazer uma escolha. Né? E o mais interessante de tudo é que eu tenho um monte de situações em que eu ouvi, né, por exemplo, quando a gente estava tentando engravidar e submetendo o projeto para o Ciências Sem Fronteiras para o pós-doc no exterior. Meu marido fez doutorado sanduíche ao mesmo tempo na Bélgica. Mas espera aí, tu vai continuar tentando e ao mesmo tempo submetendo o projeto? Eu disse, sim, eu não tenho escolha, o tempo está passando, né? Entende? Então, mas e como tu vai fazer? Não sei, a gente vai ver, mas eu não posso esperar mais. Então, quer dizer, a gente tem todo esse procedimento e, nesse meio tempo, por exemplo, toda vez que o meu marido levou essas questões para o orientador ou para os colegas de pesquisa, todos acharam sempre maravilhoso que ele estava querendo ter filhos. Mas, então, mas, nossa, eu apoio totalmente a tua decisão, é maravilhoso. Mas eu não ouço a mesma coisa, né? Eu ouço que, nossa, mas tu tem certeza disso? Não, pensei que não queria. Então, quer dizer, eu acho que é muito mais do que o ter filhos é a escolha da maternidade. Né? Existe um preconceito para a pesquisadora que decide ser mãe. Né? Ser mãe, você tem que decidir, pressupõe-se que tu vai escolher, ou você é uma pesquisadora de sucesso altamente produtiva, ou você é mãe. Né? Então, inclusive, assim, mas tu anda desaparecida, faz 2 anos que tu não vai a um congresso, né? Ok? Mas como que você vai ter todo esse procedimento de maternidade ou de inserção na maternidade, tentativa de inserção na maternidade, ao mesmo tempo viajando? Não tem como, né? Tu não tem como estar viajando. Então, assim, fica parecendo que simplesmente tu não está pesquisando. Não, mas tu já está 1 ano e meio sem publicar. Como que tu pode querer passar num concurso? Ou eu tenho sorte, porque eu estou aqui bem estabilizada na PUC, aqui, graças a Deus, estou tranquila, mas não tem como, né, tu fazer um concurso numa federal no mês seguinte fazer um procedimento de fertilização, né, que é o que aconteceu comigo no ano passado. Então, é uma coisa muito dura, né? E o preconceito é entre os nossos pares, entre os colegas mesmo, né? Colegas mulheres. Né? Então, eu quero levantar essa questão mais assim para dar minha colaboração, porque eu não sou mãe, mas mais a questão da escolha da maternidade, que é o preconceito. Né? Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Cíntia. São vários pontos que a gente tem para discutir disso. Né? A gente já tinha falado da questão biológica e isso de ficar adiando ter filhos. Essa distinção de como é percebida a paternidade e a maternidade é muito clara em todos os quesitos. A gente tem
essa diferença de tratamento, né, onde o pai é super pai por fazer exatamente o que a mãe faz e a mãe não recebe nenhum oi por fazer as mesmas coisas. Isso é uma questão social, uma questão cultural que precisa mudar, obviamente. Fico mais feliz de ter quando a gente tem jovens na plateia, eu fico surpresa que, quando homens participam, geralmente são jovens. A gente está falando geralmente de estudantes, né, e eles, de fato, participam e discutem. Então, existe uma esperança da próxima geração de pais que vão surgir daí. Em relação à diferença de plateia, né, a gente tem sempre esse viés de ser muito mais mulheres do que a gente tem aqui, né, do público, né? Isso é essa reflexão da maternidade de ser exclusiva da mãe, né? O parenting ser exclusivo da mãe e não do pai como um todo. A gente tem essa recepção bem distinta, né? De quando o pai anuncia que vai ser pai, é uma festa, a mãe anuncia que vai ser mãe, todo mundo está preocupado com o que vai acontecer na vida dela, né? E essa questão da escolha é muito clara, né? Essa dissociação que se faz, tá? É muito comum a gente ver, e isso é uma das vergonhas que eu carrego, né? De já ter pensado na minha vida de ver uma aluna de pós-graduação grávida e pensar, puxa, o que ela foi fazer? Sabe? É assim que a gente é criado dentro da ciência. A gente aprende que a gente não vai ter filhos até a gente estar dentro da universidade. Aí a gente precisa mudar isso urgentemente, porque é como a gente pensa, não adianta. Foi uma das evoluções que eu tive ao longo da minha experiência de me tornar mãe, de perder esses preconceitos que, às vezes, a gente nem sabe que tem, né? A gente pensa essas coisas e de onde é que está vindo isso, é porque tu ouviu a tua vida inteira isso. Relato super comum que a gente tem das alunas que são mães terem mais medo de contar para o orientador que está grávido do que comunicar a qualquer outra pessoa. É mais fácil contar para o pai da criança do que para o orientador, sabe? Então, a gente tem essa posição, tá, bem clara de que a mulher que decidiu ser cientista, ela deveria abdicar de tudo, tá, em função de se dedicar à carreira científica. Então, a gente precisa, com certeza, discutir isso. Uma coisa que é legal com o que a gente tem com o Parenting Science, eu sempre conto a minha história particular. E isso abre caminho para as pessoas conversarem sobre isso, porque a gente não tem como dissociar as duas coisas. A minha carreira profissional está vinculada à minha vida pessoal, e é assim que deveria ser. A gente não deveria ter esses problemas de falar a respeito de coisas psicológicas, né, a respeito disso. Depois, a consequência é essas estatísticas que a gente tem, 80% dos nossos alunos de pós-graduação com problemas de depressão ou qualquer outro tipo. Então, a gente precisa abrir mão disso, né, e deixar aberto para essas discussões pessoais que vão governar a nossa vida profissional. Não tem como separar. Olá, bom dia a todos e todas. A gente aqui vem um pouquinho de mais longe. Eu sou Letícia de Oliveira, da Universidade Federal Fluminense, lá do Rio de Janeiro. Tá? E eu estava, Fernanda, no lançamento do relatório da Elsevier, lá na Academia Brasileira de Ciências, a que você se referiu. E aí, eu queria só fazer um comentário, porque eu fiz uma intervenção e falei uma coisa que, para mim, é óbvia, assim, que é o mínimo do mínimo, que a gente tem um espaço no Lattes para colocar a licença maternidade. Se você olhar o Lattes, nossos Lattes, não existe isso. Assim, é o mínimo, porque aí, se eu estiver numa banca analisando o currículo, eu vou olhar, olha, realmente, tem um buraco aqui, mas o que aconteceu? Teve uma licença maternidade. Então, é o mínimo. E, assim, eu achava que isso era consenso. E uma pessoa, uma mulher, pediu a palavra depois de mim e disse que ela não concordava, porque ela era pesquisadora do CNPq, era cientista do Estado da FAPERJ, e ela tinha tido 2 filhos, e ela não achava justo ter uma compensação para outra pessoa, sendo que ela tinha conseguido. Que era uma questão da mãe se organizar, né, junto à família. E eu fiquei muito chocada com essa resposta, porque eu achava que isso era meio consensual, assim, eu achava que ninguém poderia discordar de uma coisa tão simples. E a minha pergunta é nesse sentido. Então, eu queria te perguntar o seguinte: qual é a recepção que vocês estão tendo desse projeto? E se vocês já fizeram alguma tentativa de interlocução com o CNPq, com a CAPES, com a SBPC, que eu acho que é uma entidade muito importante. A própria Academia Brasileira de Ciências é muito importante, né, para comprar essa ideia. Então, se vocês já tentaram e qual foi o feedback que vocês receberam dessas instituições brasileiras que são importantes para decidir os nossos destinos, né? E não deixar de te parabenizar. Obrigada, Letícia. Parabéns. Bom, a questão da recepção. Via de regra é positiva.
Tá? Até me surpreendeu. O Parenting Science existia na minha cabeça há muito tempo. E eu nunca tinha falado nada para ninguém, porque realmente eu tinha medo de como as pessoas iriam receber o projeto. Então, foi muito mais fácil do que a gente imaginava. A gente tem resistência, o chocante é que geralmente a resistência vem de mulheres. Tá? É a velha discussão da meritocracia. Eu consegui, por que vocês não conseguem? Quer alguma ajuda especial? Né? Então, essa questão é bastante recorrente. O problema das pessoas não enxergarem as realidades que existem. Né? Então, claro, é muito mais fácil para uma mãe se manter produtiva se ela tem uma rede de apoio, se a família está presente, se o pai é presente. Tá? Algo que as pessoas também precisam levar em consideração é onde essa pesquisadora se inseriu. Se tu continuar no teu grupo de pesquisa onde tu fez o mestrado, doutorado e agora é professora ali, tu mantém uma colaboração que é muito mais fácil. Né? Agora, imagina alguém que veio lá do Nordeste aqui para o Sul, tá? sem nenhuma colaboração já estabelecida, isso tem um impacto. Tá? Então, tem essa questão das pessoas não enxergarem realidades distintas da sua. Tá? A questão do Lattes para a gente também, nunca me passou pela cabeça que alguém diria que não faz sentido, mas tem essa resistência. Contato com agências de fomento é bastante complicado. Tá? Até para a gente conseguir as pessoas estarem presentes aqui foi uma luta. Né? Então, a gente já enviou e-mail para 1 milhão de pessoas distintas, o CNPq é um pouco distante, vamos deixar com essa... assim, tá? Então, a gente nunca teve nenhum contato direto com eles para discutir isso. A ideia é que eles estivessem aqui, né? A CAPES está representada, o Serra Pilheira está representado, a FAPERGS, que é a nossa FAP, vai estar aqui também, o presidente vai estar aqui. Então, a gente tem esse momento agora. Em questão das sociedades, eu tentei entrar em contato com a SBPC várias vezes, eu nunca tive nenhuma resposta. A Academia Brasileira de Ciências, a gente tem a Márcia, que serviu de veículo em algumas conversas que a gente teve. Né? Então, eles sabem da nossa existência, eles conhecem o projeto, né? Então é um possível ponto de discussão. Mas ainda é difícil. Então, nossa esperança é hoje, com a discussão, a gente tem representantes aqui, de poder, né, ter algum resultado assim, né, de avançar nessas políticas. Bom dia, Fernanda. Eu também tá. Sou física, sou professora aqui da PUC. Te parabenizo pela apresentação. Eu achei que acho o evento fantástico. Acho que é uma oportunidade para todas nós poder discutir isso, né? Eu estou até emocionada porque muitos dos depoimentos convergem com a minha situação. Quando eu voltei do meu doutorado, eu logo fui inserida no programa de pós-graduação aqui da universidade, que ele estava sendo avaliado o triênio, e eu ajudei a aumentar a nota desse programa de pós-graduação, né, pelas minhas publicações, enfim. E 2 anos depois eu fui mãe, em 1 ano e meio de novo eu fui mãe de novo. Então, no outro triênio, depois de eu ajudar a levantar a nota, eu baixei a nota, né? Vamos supor, dentro dessa análise. Então, logo, o coordenador do programa me chamou, ele disse que entendia a minha situação, que eu tinha tido 2 filhos num triênio, mas que, enfim, ele não poderia me manter dentro do programa. Então, eu saí. E foi muito difícil, muito difícil. Eu estava bem estabelecida aqui dentro da universidade, eu coordeno curso de lato sensu, cursos de extensão, sou dedicação exclusiva, mas, como pesquisadora, eu estava morrendo por dentro. Me identifiquei muito com o relato da Aline. Eu achei que a minha carreira de pesquisadora havia sido terminada, não sendo dramática esse ponto, mas, sim, eu estava me sentindo assim. E aí, o ano passado, isso foi no final de 2015, 2016 foi um ano muito difícil, mas continuei fazendo a minha pesquisa com IC. Todos os meus alunos de mestrado e doutorado tiveram que migrar para outro colega. Continuei co-orientando, mas não pude ser a orientadora oficial. E aí, o ano passado, em março, assim, foi uma injeção de ânimo imensa, que foi o programa Breakfast, que é um programa entre Brasil e Alemanha, que eu fui convidada a representar o Brasil, né? São 24 pesquisadoras do Brasil, 24 pesquisadores. E eu fiquei surpresa, né? Porque entre os 5 anos, como todos os critérios de avaliação, eu não pontuaria diante, porque foi uma pesquisa pelo CNPq.
E aí, para minha surpresa, eu conversando com a professora organizadora da USP, ela me disse que a Alemanha obrigava que metade dos professores fossem mulheres. E isso me deixou muito feliz. Eu acho que isso colaborou para a minha escolha. É claro que deveriam haver várias mulheres com requisito. E também outra coisa que eu achei bem interessante no programa é que metade tem que ser mulher e metade tem que fazer trabalhos também vinculados à extensão, não só à pesquisa, né, aplicado à sociedade. E eu faço muito trabalho voltado à sociedade também. Então, a minha escolha teve por esses critérios. Mas isso possibilitou que eu retomasse. O ano passado eu voltei a publicar muito e agora o programa já volta a falar, eu nem sei mais se eu quero ir. Mas eu acho muito importante esse tipo de programa, porque se não fosse ele, assim, eu estou arrepiada aqui contando, eu diria para vocês, eu acho que eu teria desistido. Eu fiquei 2 anos, o primeiro ano me deu crise de pânico e tudo, porque eu fiz mestrado, doutorado fora, pós-doc, estava com aquele máximo de publicação, caiu porque eu tive 2 filhos, não caiu porque eu sou mais incompetente, eu não tive tempo, não consegui, né? E simplesmente tu é descartada, né? E aí um programa como esse veio e me deu aquela injeção, não, tu pode, tu vai, a gente vai te amparar de alguma forma. E agora, claro, eu não estou retomando da mesma maneira, porque eu tenho a Sofia de 6, o Benício de 4, mas as coisas estão voltando a encaminhar. Eu acho que eu estou naquela curva que está começando a crescer de novo, né? Mas eu acho que é bem importante a gente discutir, sim, projetos de fomento. Se não for eles, a gente não vai conseguir, de forma alguma. Essa questão da pós-graduação é algo que precisa ser discutido, né? É comum, isso aconteceu comigo também. Eu fui deslocada do corpo permanente para colaborador. A conversa sempre é essa, que eles entendem a nossa situação, mas não têm o que fazer. E aí é sempre fácil, né, para o programa, porque a CAPES que está cobrando, né? Eles que têm que manter a produção e tal, então é fácil descartar a gente. Então, minha questão sempre é: o programa não concorda com isso, se posicione, então. Né? Se unam a outros programas e deixe bem claro que não é aceitável, né, ter que deslocar uma mãe em função da produção. Isso tem que ser reconhecido, e essa discussão precisa acontecer dentro dos nossos programas. Infelizmente, né, às vezes as mudanças não vão no sentido que a gente não vem do sentido que a gente gostaria, né? Então, se não é bom senso que a gente tem para contar, então existem normas para isso, né? Se estabelece uma norma, vai se abrir flexibilidade para a inclusão dessas mães, para a manutenção dessas mães, né? Então a gente precisa realmente discutir isso dentro dos nossos programas, né? A última aqui. Oi, Fernanda, tudo bom? Eu acabei de defender o doutorado. Eu te pergunto assim no sentido de gênero agora, né? Porque eu acredito que eu não sei, eu não sou mãe ainda, eu quero ser. Estou aqui já pensando, né, como é que isso acontece no nosso país. Eu acho que não sei como que está a questão de gênero, primeiramente, né? Porque a gente passa por inúmeras. A gente poderia passar, todos nós, provavelmente temos algum relato de machismo, etc., não só na academia, não só na ciência. Então, políticas para mulheres, eu acho, assim, não sei, eu acho que nós não temos nada, né? Nós não temos nada. E questão cultural também, né? Porque a gente, mulheres, entrevistadas para bolsas por mulheres, e elas nos perguntam, né? O que você quer ser? Então, assim, né? Eu já penso mais numa coisa tipo: vamos criar uma rede na internet só de mulheres, entendeu? E vamos colaborar, vamos fazer uma coisa agora. Eu não sei, tipo, vamos criar colaborações só de mulheres, mães, ou só de, né? Não sei. Quando for criar essas políticas, a União Europeia é um ótimo exemplo. Tipo, o Marie Curie, ele tem a questão do career break, né? Então, não ver isso como a licença maternidade, mas ver como o career break. Se você provar que você teve um break na sua carreira, não importa se você é homem, LGBT, mulher, o que você quer ser ou não ser nada, como tem pessoas agora que não querem, né, assumir nenhuma sexualidade, né, e tudo bem, para mim, no meu conceito.
você teve um career break, você optou por parar a sua carreira científica por um ano, isso vai ter uma consequência, entendeu? Eu acho que a gente pode olhar para isso mais assim. E a questão cultural dentro da universidade, né? Mulheres não podem mais aceitar cultura de assédio. Né? Nós não podemos, nós temos que acabar com isso, eu acho. Então, antes de qualquer coisa, assim, é a gente se posicionar, né? E decidir. Eu tomei uma decisão, eu quero mudar. Eu tive um career break por decisão minha agora. Não estou aqui para contar meu relato, se alguém quiser conversar comigo, mas eu passei 2 anos na Holanda, eu vi políticas para mulheres, grants só para mulheres, que são realidade. E os homens, tipo, ok, porque eles também querem ser pais, e eles entendem que tem que ser um time, entendeu? Não todos, tem machistas lá, e tem tudo, né? Mas, assim, né, não é o lugar perfeito, mas eles, sim, têm políticas que podem servir de exemplo, e a gente pode, de repente, levar para essas agências de fomento. E a última coisa é que no Parenting Science, eu não sei quantas membras tem que estão no início de carreira, que não têm filhos, e que, de repente, podem contribuir, até meninas na graduação, com ideias mais assim que a gente possa botar em prática hoje. Eu já pensei tipo criar uma rede, de fato, onde as mulheres possam se apoiar, possam criar projetos de pesquisa juntas, né? Possam ranquear orientadores, né? Eu acho que isso é bem importante para que outras mulheres não tenham, ou mesmo orientadoras mulheres, né? Para que a gente não escolha essas pessoas e elas realmente percam o seu espaço, porque eu acho que a internet está aí, não tem mais, né? Eu não esperaria pelo CNPq e pela CAPES, nem pela Academia Brasileira de Ciência, não esperaria. Assim. Acho que a gente pode fazer coisas agora, já, hoje. Nós podemos criar uma plataforma e começar a interagir, e é isso. Obrigada. Em relação ao Parenting Science, com exceção da Ida, que é mais experiente entre nós somos todos novatos, né? Nós e o Felipe somos todos mães e pais de início de carreira. Somos todos docentes, não existe ninguém da pós-graduação ou da graduação que faça parte do grupo. Isso é algo que a gente pode, obviamente, conversar a respeito para ter esse olhar distinto, né? Como eu disse, não. Por causa do nosso objetivo lá da questão de financiamento, a gente sempre focou nas pesquisadoras, nas docentes, mas isso acabou se expandindo ao longo do tempo. Obviamente, a gente não tem como distinguir, separar as duas coisas. Qualquer política que vier em relação a mulheres certamente vai favorecer as mães também, mas existem algumas peculiaridades que a gente tem que levar em consideração pensando nisso. Só uma coisa de ordem prática. Tá? Eu tentei falar rápido na apresentação para a gente ter bastante tempo de discussão, mas, obviamente, nunca é o suficiente. Tá? Então, a gente tem nosso coffee break, que já está instalado ali. Se alguém quiser sair, fiquem à vontade. A gente faz mais algumas perguntas, tá? Mas a gente vai tentar manter o schedule, tentar manter o programa. Tá? Às 11 a gente tem a próxima palestra. Tá? Eu não sei onde está mais o microfone. Eu vou tentar ser bem breve. E também não vou fazer nenhum relato pessoal, mas então meu nome é Ida, eu sou professora da genética da URGS, faço parte do grupo, e eu só queria comentar algumas falas brevemente relacionadas com um dado que a Fernanda mostrou e que não foi comentado, né? Que a maior parte das pesquisadoras é a que provê cuidado exclusivo, né, para os seus filhos quando eles não estão na creche, ou enfim. Isso eu tenho que concordar com a professora Moema, que para a gente mudar isso tem que mudar o nosso conceito de maternidade. Tá? Então, a gente tem que pensar que nós não somos as únicas pessoas responsáveis pelo cuidado da criança. Eu, particularmente, tenho uma visão de que a criança é da família. E ainda bem que tive toda uma rede de apoio quando eu tive a minha filha. Mas isso tem que ser trabalhado, porque, senão, nós nos sentimos sempre culpadas, né? E sempre vamos estar achando que a gente não está dedicando aquele tempo que tinha que estar dedicando para a criança. O outro ponto é que eu acho, sim, que a gente consegue viajar. Tá? Na minha experiência, assim, eu não tive queda em número de publicações, eu tive queda em número de viagens e participações em congressos. Mas, para a mulher mãe conseguir viajar, participar em congresso, a gente tem que apoiar. Não é só apoiar com passagem ou com isso. Os congressos têm que ter locais
para as crianças ficarem, por exemplo. Então, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa. E, assim, coisas locais, como estão sendo feitas aqui. Eu não estou pensando em um congresso, por exemplo, no exterior, mas os nossos congressos nacionais que tenham locais onde as crianças possam ficar, por exemplo. Tá? Isso acho que é bem importante para quem está começando também. Em relação à última pessoa que falou, uma vez que a gente fez uma palestra lá no Hospital de Clínica sobre esse tema, uma das ideias era que se formasse um tipo de escritório para pesquisadoras iniciantes mulheres, tá? Que a gente pegasse um público mesmo de pesquisadoras e que daí começasse a fazer esse tipo de ação, conversar sobre sistemas, algumas coisas como se portar, não se portar, quem escolher, não escolher, enfim, é uma ideia. Daí, tá? Isso aí. Eu só vou ter que interromper, então, Fernanda e Branca, e aí depois a gente encerra. Eu estou disponível para a gente conversar ao longo do dia, vocês vão ter mais chance de discutir com todos nós. Tá? Então, só vamos passar para a Branca e depois Fernanda, e aí a gente encerra agora. Tá? Tudo bem, bom dia, gente. Eu sou a Branca, do Instituto Serra Pilheira. Eu tenho uma pergunta sobre esse programa que eu acho que chama Black Forest, que alguém mencionou aí. Ela saiu. Tá saindo, pega ela na saída. Mas não é bem uma pergunta sobre o programa, é mais sobre a percepção que esse tipo de programa tem, porque a gente, no Serra Pilheira, está tentando pensar em ações para questões de gênero, além da maternidade, de gênero, de mulheres na ciência. E a gente sente uma certa reação da comunidade científica com relação a qualquer ação que tenha uma cota, como esse programa. Então, eu queria saber qual é a percepção da comunidade com programas desse tipo. Se é bem aceito, se não é bem aceito, se é desvalorizado pelo fato de que tem uma cota de 50%. Desce aqui. Então, quando eu fui convidada, algumas pessoas, alguns colegas, me perguntaram qual foi o critério, né? Porque faz 3 anos que tu está sumida, enfim, né? Mas, de forma geral, eu acho assim, na Alemanha é super estabelecido, isso é como normal, né? Então, lá eu vi muito normal. E depois, dentro da participação também, até porque já nós estávamos metade, né? Metade mulheres e metade homens. Mas eu vi dentro da comunidade aqui que surgiu assim muitos contrapontos, tanto de homens como de mulheres. Colegas minhas também da pós-graduação me perguntaram, mas que critério foi esse, né? E aí então eu também falei dessa equiparação, da relação agora, na verdade, dentro da comunidade europeia, tem vários projetos que estão sendo fomentados com a extensão, né? Que a pesquisa também voltada à extensão, e eu faço muito trabalho de extensão. Então, eu relatei isso, fizeram retorcer o cara também, né? Tem vários tipos de preconceitos, não é só em relação à mulher, é sobre as atividades como pesquisadora, né? E aí aceitaram, mas não foi promovido essa escolha como seria promovido se fosse por artigo ou por outra já bem pré-estabelecida, né? Não, certamente vai ter resistência nessa questão de não ser mérito, né, e sim uma ajuda. Isso a gente vê constantemente, né? Mas tem essa discussão de que tu está ganhando alguma coisa, tu não mereceu aquela coisa. Isso é muito comum quando a gente fala de qualquer política de apoio, né? Então vai ter essa resistência sim, mas a gente tem que quebrar ela de alguma maneira. Fernanda, alguém dá o microfone lá, Matheus. Vai gritando aí. Essa questão da meritocracia, né? Porque eu acho que a discussão em termos do papel da mulher e da mãe na ciência, ela não vai avançar enquanto essa discussão não chegar no cerne, a gente não chegar no cerne desse problema, porque já está muito enraizado, tanto na comunidade científica quanto nos gestores, né, que muitas vezes são totalmente desconectados da realidade do que é fazer pesquisa e ciência no Brasil.
Então, lógico, eu acho que a gente tem que estar tentando as nossas ações locais, regionais, mas sempre tendo essa intenção de, sim, chegar em CAPES e CNPq, não é esperar por eles, mas é entrar e fazer mudar. Porque, se isso não chegar numa esfera nacional, não vai mudar, e a gente corre o risco de estar acirrando diferenças regionais, que são muito grandes, muito fortes no nosso país, né? Então, se a gente consegue ganhar, vamos dizer assim, um espaço numa fundação de amparo em São Paulo, no FAPESP, né, que o pessoal já está num nível de meritocracia, aí, entre aspas, né, muito diferente de outras regiões, Norte e Nordeste, a gente vai estar fatalmente acirrando essas diferenças regionais. Então, assim, eu ouvi já uma coisa muito parecida, e a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei muito chocada também, quando eu ouvi de uma colega, mas para quê? Né? Política para mulher, eu consegui, porque existe muito essa coisa de que se eu comi o pão que você tem que fazer, ninguém está olhando para frente, né? Tá achando que a gente tem que estar retrocedendo. Você tem que passar pelo que eu passei, o pior, para ter o mérito, e não é isso, né? Então, assim, eu acho assim muito importante a coisa, e uma forma de fazer isso é estar atuando dentro da pós-graduação, porque a pós-graduação tem muito acesso a CAPES, né, CNPq, mas eu tive a oportunidade de ouvir isso numa conversa, depois que eu voltei de uma das premiações do Para Mulheres na Ciência. Eu tive a oportunidade de estar numa conversa com o ministro da Ciência e Tecnologia e o gestor principal, né, cientista, porque ele não é cientista, né, o nosso ministro. E eu falei isso. Eu falei assim, vem cá, por que o CNPq, a CAPES, né, não corrige? Na hora, assim, as pessoas, eles na hora travam e falam assim, não, mas é mérito, é mérito. Eu falei assim, não, mas não estou tirando o mérito. O errado é que nós que tenhamos tanto mérito quanto, ou até mais mérito do que um colega homem, sermos percebidas como com menos mérito só porque somos mulheres ou mães. E ele, na hora, não soube o que dizer. Não, mas é mérito. Eles voltam sempre a esse argumento. Então, a gente precisa entrar nesse argumento para conseguir chegar lá, porque eles têm um apreço muito grande, né, para essas métricas que lutaram tanto tempo para estabelecer, e ninguém vai querer quebrar esse status quo, né? Então, é meio triste pensar, mas é isso. Eu acho que a gente tem que entrar e tem que almejar no nível nacional, porque senão vai ser muito difícil desenvolver pesquisa nos lugares mais marginalizados, né? Que aí o pessoal vai sofrer muito mais, né? Com certeza. Nossa ideia sempre foi ter acesso às agências de alguma maneira, né? Então, não é tão simples, pelo menos não vindo de um grupo pequeno e tal. Pamela, depois traz para o Hugo aqui. Então, é complicado, mas sempre foi o desejo. A questão da meritocracia é o problema. Não existe outra discussão mais fundamental do que essa, porque sempre vai voltar aquilo de mas a fulana fez, então, né, tu não fez, a culpa é tua. E isso é um dos problemas que eu tive pessoal muito grandes, tipo, sou eu que sou incapaz de fazer isso, e isso vai impactar muito na retomada. Aquilo que ela falou antes de ser deslocada da pós e pensar que eu não quero voltar, isso é constante na minha vida, entendeu? Tipo, não estou bem, então me tira da pós-graduação e nunca mais me veja, né? Óbvio que a gente não faz isso, mas tem esse preço, pessoal, aí muito grande. E a retomada vai depender também do nosso ânimo, né? De conseguir voltar. Então, essa discussão da meritocracia é central. Hugo. Eu só quero comentar rapidamente, né? O Instituto Serra Pilheira quer ter uma política ativa para apoiar maternidade e mães, né? Na ciência, a gente ainda não, quer dizer, além do que a gente já fez, que toma em consideração que mulher tem filhos de fato, e a gente está tentando pensar como fazer isso. Esses dados que você levantou e os dados que vão ser apresentados nesse evento vão ajudar a gente a ter uma ação mais concreta. A gente quer ter em nossos grants, por exemplo, medidas concretas para ajudar isso. E eu sinto, sim, uma certa resistência de outras agências de fomento, mas eu acredito muito que, se existe uma iniciativa clara de uma instituição, talvez isso possa ajudar as outras a começar a pensar sobre isso.
A gente tentou conversar com outras instituições e a resposta, muitas vezes, é muito tímida, porque é curioso, né? Porque maternidade não deveria ser uma coisa que dá medo, mas de fato tem um custo, mas tem um benefício que eu acho maior ainda. Eu acho que uma falta de visão de achar que um investimento concreto na maternidade não vai levar para nada e vai ser um gasto sem retorno. Eu acho que o retorno pode ser enorme. Você mostrou a produtividade. Eu acho que tem como mudar isso. E tem que também aceitar essas diferenças. Então, eu sei que a resposta institucional não é o suficiente, mas eu acho que a presença de algumas instituições pode realmente fazer uma diferença. Eu sei que as pessoas estão prestando atenção, então quero dizer que tem uma instituição aqui que está prestando atenção e que quer ter ações concretas, concretamente. Eu espero que isso, no futuro, levará a outras ações concretas mais importantes das agências governamentais. Obrigada, Hugo. Gente, a gente vai ter que encerrar. Eu sei que tem muita gente que quer falar. Tá. Tá, desculpa. Tem mais uma, tá? A gente não vai sair daqui hoje. Desculpa, Silvana. Eu estava pedindo o microfone há muito tempo e não me passavam aqui, eu não sei porquê. Né? Vai ver que eu sou da sociologia. Né? Então, eu gostaria de agradecer esse evento, te parabenizar pela coragem de fazer esse evento. Isso aqui é um movimento de resistência, principalmente por serem mulheres das ciências exatas e naturais, mulheres que eu tenho trabalhado, e como é difícil, né, perceber a cultura que nós estamos inserida, as regras, os códigos e as normas que nós temos que incorporar para fazer ciência no Brasil. Né, essa questão da internacionalização. O cuidado ele ficou para a mulher, o filho é da mulher. Infelizmente, as políticas de cuidado no Brasil são ineficientes para a gente pensar nisso. Eu falo aqui como não mãe, mas como alguém que cuida. Eu tenho uma mãe de 72 anos que o encargo do cuidado ficou para mim, então a gente tem que pensar também de como a gente tem socializado os nossos meninos, né, para o cuidado, e socializados as nossas meninas. Quem que tem essa essência do cuidado, né? Vamos tentar desconstruir isso, mas pensar no custo material e no custo emocional da maternidade. Porque quando eu falo de custo emocional, para a gente não ficar numa autoterapia de cada um falando a sua experiência, que eu acho que isso é muito válido, porque é uma biografia de uma pesquisadora que vivenciou esse contexto de violência simbólica dentro da produção do conhecimento científico, mas pensar também que será que só abrindo, né, esse distintivo no curriculates e tendo mais dinheiro para fazer ciência, a coisa tem resolvido, ou também tem um custo emocional da maternidade que precisa ser resolvido, né, não só entre nós mulheres, mas com os pais, com a família, com a sociedade, com o Estado brasileiro. Né? Então, acho que para a gente pensar um pouco nisso. Não, com certeza. A gente sabe que isso é o começo. Né? A partir, é o que eu estava falando, de iniciar alguma mudança. Tá? Talvez essa mudança, em termos de financiamento e de números, seja mais fácil do que a mudança em relação a como a gente percebe a maternidade e como a sociedade vê a maternidade ainda. Então, é o começo. E para a gente, no nosso meio, né, tu mencionou que nós somos todos do grupo das ciências biológicas, a gente tem esse viés, né? Então, para a gente é muito mais fácil quebrar a barreira de começar essa discussão quando eu mostro números e falo de coisas concretas do que os relatos pessoais e tal, que a gente sempre traz junto, né? Mas é a nossa língua. Né? Então, é o início. Né? Então tá, gente, obrigada. A gente tem o coffee break agora, a gente tenta voltar às 11, se der.